Aqui é o exemplo 5. Ele diz que uma bola de futebol que possui uma massa de 0,3 kg é abandonada de uma certa altura, ou seja, sua velocidade inicial então vai ser zero, e atinge o solo com a velocidade V1 de 10 metros por segundo. Aí é importante lembrar que a velocidade ela é um vetor. Então, a sua orientação para onde ela aponta vai indicar um sinal. Pelo que a gente está adotando, né, a gente está colocando tudo que aponta para cima é positivo, que aponta para baixo é negativo, direita positivo, esquerda negativo, para tomar como referência o plano cartesiano, certo? Então, nesse sentido, a velocidade V1 vai ser negativa, tá? Nesse processo de interação da bola com o solo, o intervalo de tempo, né, desse processo de interação dura 0,1 segundos e no final dessa interação, a bola vai retornar para cima com a velocidade V2 de 8 metros por segundo, tá? E aí a letra A, primeira pergunta que fica, é o seguinte: qual que é o impulso resultante dessas forças que atuam na bola durante a colisão? Se você olhar o problema, você vai perceber que existem duas forças nesse processo de colisão, né? A força peso para baixo e a força normal, né, da superfície para cima, tudo bem? Como eu quero saber a resultante, esse meu impulso resultante, pelo teorema impulso-momento linear, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento, certo? Então, nesse sentido, eu vou ter aqui um m V2 menos um m V1, tá? E aí eu tenho que levar em consideração o caráter vetorial dessas grandezas, tá? Então, meu m vale 0,3, que vai multiplicar um V2 que vale 8, menos um V1 que vale menos 10, né? Fazendo essa conta, eu concluo então que meu impulso resultante, ou seja, que é o impulso, né, que é fruto da interação de todas as forças que atuam no sistema, vale 5,4 kg vezes metro por segundo, tá? Na letra B, ele já quer saber o seguinte: qual que é o impulso só da força-peso, né? Então, pela definição de impulso, o impulso da força-peso vai ser o produto da força-peso vezes o intervalo de tempo, né? Então, o impulso da força-peso vai ser, lembra que a força-peso é um produto da massa vezes a gravidade, né, vezes o intervalo de tempo. Essa força-peso aponta para baixo, então aqui vai ser um sinal negativo, porque a força também é uma grandeza vetorial. Massa vale 0,3, gravidade vale 10, o produto disso vai dar 3. 3 vezes 0,1, eu vou chegar então que o impulso dessa força-peso, ele vale menos 0,3 Newton vezes segundo. Aí talvez você possa estar aí se perguntando, quilograma vezes metro por segundo, e o outro está Newton vezes segundo. A gente já discutiu que esta unidade é equivalente a esta unidade aqui, tá? Verifique em vídeos anteriores aí que a gente já fez essa análise, né? Ou você mesmo pode verificar. Na sequência da letra C, temos o seguinte: calcule o impulso da força que o solo exerce na bola durante a colisão, tá? Então, para determinar esse impulso, a gente pode verificar o seguinte: o meu impulso resultante, ele é fruto da soma do impulso da força peso com o impulso da força normal, certo? E ambos eu sei o resultado. Então, o meu impulso resultante, ele vale 5,4. O meu impulso da força peso, ele vale 0,3, né? Então, sobra como incógnita o impulso da normal. Então, nesse sentido, o impulso da força normal é 5,7 Newton vezes segundo. Ok. E aí, para finalizar, o item D, ele pergunta qual que é o valor médio da força que o solo, né, no caso da força normal, exerce na bola durante a colisão. Para determinar essa letra D, a gente vai ter que, de novo, usar a definição de impulso. Então, o impulso da força normal é a força normal vezes o intervalo de tempo, né? O impulso da força normal vale 5,7. Isso vai ter que ser igual à força normal vezes o intervalo de tempo de 0,1 segundos.
Ao fazer essa conta, então, minha força normal vai ser a divisão de 5,7 dividido por 0,1. Isso corresponde a um valor de força normal igual a 57 newtons. Tá? Então, essa é a força média. Né? Por que ele fala média? Porque a gente sabe que nesse processo de interação, essa força normal ela vai de 0 até um valor máximo e depois volta a 0 novamente. Então, mas na média é como se fosse esse valor. Tá? Uma questão que talvez fique aí curioso para você é o seguinte: se você fizer a conta da força-peso, a força-peso ela vale massa vezes gravidade, 0,3 vezes 10, ela vai valer 3 newtons. E aqui eu estou botando uma força normal média de 56, ou seja, a minha força normal é muito maior que a minha força-peso, certo? Faz sentido isso, né? Talvez alguém poderia pensar, não vai ser igual, não, os dois. Não, não vai ser igual, porque se fosse igual a força normal com a força-peso, ele não retornaria, né? Ele não, porque a bola ela quica no solo e volta para cima com velocidade positiva, né? Velocidade V2, certo? Menor do que V1, mas volta com a velocidade V2, apontando para cima. Então, para isso acontecer, necessariamente minha força normal vai ter que ser maior que a minha força-peso, certo? Do contrário, ele não retornaria para cima, ele não subiria, certo? Ele continuaria, ele ficaria em repouso no solo, né? No caso de uma superfície macia, né, ou uma outra configuração, tá? Então, nesse contexto de colisão, não necessariamente a força-peso vai ser sempre igual à força normal, tá? Nos problemas que a gente analisava com leis de Newton, isso ocorria porque não havia movimento ali naquela direção do eixo que, né, combina normal e peso. Nesse caso, há movimento, ele colide com a superfície e retorna com a velocidade V2 positiva orientando para cima. Então, era esperado sim que a minha força normal fosse maior que a força-peso, e aqui a gente verifica que na média ela é muito maior que a minha força-peso, ok? Então esse é mais um problema para somar os outros, no intuito de você ter maior compreensão dos conceitos que a gente está apresentando, que é impulso e momento linear.